Bom, agora então vamos de problema 4, escravidão. E aí eu já estou trazendo aqui, inicialmente eu tinha colocado só escravidão, mas já estou trazendo o racismo aqui como um elemento que é indispensável para pensar a escravidão também, né? Então, a gente já começa trabalhando eles de forma conjunta. Essa é uma imagem, preferi botar pelo menos como capa, né? Embora eu tenha que botar imagens muito tristes, assim, né? Quando eu falar de escravidão, mas essa é uma imagem da abolição. Do dia, né? Da abolição, momento da abolição. Então, é uma imagem muito marcante, assim, muito interessante, né? Então, vamos lá. Quando a gente fala de escravidão, acredito que sim, isso que no Rio. Certamente no Rio. Pela geografia eu não identifico, mas pela história, certamente essa imagem está lá no Rio. O contexto político ali, né? Capital, de onde vem essa decisão de abolir. Bom, a gente vai chegar na abolição, né? Mas ela é quase que... Não chega a ser um ato final, mas é um ato lá na frente nessa história. Então, ó, isso aqui é interessante porque sempre é interessante a gente pensar as coisas de forma circular, né? Então, ontem a gente falou da colonização, falou do açúcar, e agora vou falar da escravidão, nós vamos voltar por esse tema, é claro que mais rápido, né? Mas é interessante a gente pensar sempre os eventos nessa linha, né? Retornam mesmo, a gente volta ao mesmo assunto em vários momentos, sob várias perspectivas. Então, o início da escravidão no Brasil praticamente se confunde com o início da colonização. Né? São eventos aí praticamente que acontecem no mesmo momento ali, aquele começo de colonização em que a gente vai ver que era escambo com os indígenas, né? Mas também é um escambo que é muito fundado em cima da exploração do trabalho indígena. Né? Então, se o trabalho escravo demora um pouco, do escravo africano demora um pouco para se tornar o principal no Brasil, o indígena desde o princípio já está sendo escravizado. Né? Então, daí essa confusão mesmo, essa quase correlação entre colonização e escravidão. O que muda é, inicialmente, então, mão de obra indígena, e a partir do século XVII, você vai tendo como hegemônica a mão de obra africana. Então, a gente começa com o indígena e caminha para o africano como fonte principal. Aí aqui, então, olha, primeiro mostrando o que é aqui a escravidão chamada escravidão vermelha, né? Tinha um termo também que era negros da terra. São termos usados para se referir a essa caça mesmo, né? Ao indígena, a utilização do indígena como mão de obra fundamental nem tanto para as lavouras, né? As lavouras de açúcar, pouco a pouco, sim, também, mas principalmente no início ali, para o escambo, para a exploração do pau-brasil, aí é sobretudo indígena, retirado aí dessas regiões em destaque no mapa, né? São várias guerras, tá? Elas estão destacadas ali, tá até meio ruim de ler, né? Mas ali tem vários levantes, várias guerras. Você tem também um fenômeno de estímulo entre conflitos, né, de conflitos entre grupos indígenas. Né? Então, é uma estratégia do colonizador, né, fomentar conflitos entre tribos indígenas, ao mesmo tempo que, por exemplo, colonizadores franceses estimulam que indígenas travem guerra com o colonizador português. Né? Então, é muita guerra, é muito conflito, esses cavalinhos aí, esses arco e flecha, tudo isso aí está indicando conflito, resistência, embora em diferentes períodos da história. Né? Os agrupamentos indígenas também são diversos, né? Consideravelmente diferentes entre si, não vou explorar isso aqui, mais a gente tem essa visão mais ampla da escravidão, que na verdade, né, embora o indígena sofra isso especialmente no começo, ela é
predominantemente africana, né? E aí é interessante a gente pensar isso. Olha, por que se decidiu, né? Isso é de fato uma espécie de decisão assim tomada, não é acaso. Por que se decidiu pela escravização do africano? Isso é uma coisa legal da gente conversar. Tem alguns elementos que já estão aí na tela, né? Primeira coisa, sem ordem, tá? A ordem é só para a gente pensar, mas um primeiro elemento que é muito importante para entender essa escolha pelo tráfico negreiro, né, pela mão de obra do africano, é justamente por conta do lucro que o próprio tráfico gerava. Então, a gente tem que pensar que a escravidão, né, especialmente a escravidão africana, ela não é só um meio, né, no sentido de um meio para a produção do açúcar ou qualquer coisa. Ela é também um fim, né? Então, vários grupos têm um interesse gigantesco de que esse tráfico seja o meio padrão, porque com isso vão lucrar muito, fazendo esse comércio, né, esse translado de pessoas negras escravizadas do continente africano para o Brasil. Então, esse elemento ele também pesa muito na balança, esse interesse comercial mesmo. Além disso, claro, né, tem alguns outros. Um deles os indígenas são são os sujeitos originários da terra, né? São os nativos. Então, eles encontram uma facilidade muito maior de resistir à escravidão do que os negros que vão vir da África. Só para lembrar, acho que eu nem cheguei a falar isso, quando a gente fala dos bandeirantes, por exemplo, a gente tende a ver os bandeirantes como sendo homens brancos portugueses, né, de origem europeia, que desbravavam a terra. Em grande medida eram mesmo, mas eles andavam sempre acompanhados, eles só conseguiam fazer as suas rotas porque ou eles capturavam ou eles faziam alianças com grupos indígenas. Porque não é simples explorar, né, esse território, especialmente em regiões de mata fechada, né? Assim, não se faz isso de forma simples. Quem conhecia isso e ensinou isso aos portugueses, aos bandeirantes, inclusive, são os indígenas. Tem até vários estudos que vão mostrando como é que os hábitos vão se misturando, né? Os bandeirantes começam a andar descalços, sem roupa, né? Isso vai acontecendo. Mas por que eu estou falando isso? Porque é até meio óbvio, né? Então a gente pensar que os indígenas encontram muito mais elementos, né, para fazer uma resistência, fugas, enfim, se inserem nas matas, em relação aos negros que estão vindo numa situação de desestruturação completa. Então, os negros são trazidos, para começar pelos navios, né? Aqui tinha até uma imagem, eu não explorei ela, isso aqui é uma representação, né, dos navios negreiros, mas são trazidos em condições hiperadversas, né, terríveis, na verdade, e totalmente desestruturados, né, sem os laços familiares, sem praticamente laço algum, muitas vezes com outras pessoas que falam línguas diferentes, que têm culturas relativamente diferentes, e são jogados mesmo, né, num território que nem sabem, muitas das vezes, onde é que é, ou demora um pouco até entender onde é que estão, né? Então, as condições de resistência para o africano, inicialmente, é muito mais difícil. Né? E ainda aqui, mais um elemento para a gente pensar, que existia, por parte dos jesuítas, né, membros da Igreja Católica, um intuito de, eu botei entre aspas mesmo, porque uma certa proteção aos indígenas, mas era uma proteção orientada politicamente, né? Então, eles queriam proteger os indígenas para garantir a sua catequese. Então, existe o interesse específico dos jesuítas, que é esse, né, que é converter os indígenas para o catolicismo. Aí já lembra também aquilo que a gente falou ontem, do contexto de reforma protestante na Europa, né, igreja enfraquecida. Então, existe aqui essa missão de expandir a fé católica, e os indígenas são muito importantes nessa missão. Só que você não vai conseguir convertê-los sem entrar no meio em que eles vivem, né, sem se adaptar minimamente às condições de vida deles e conseguir comunicar, né, essa fé que você está querendo propagar. Se você está pegando um indígena e jogando ele numa fazenda e aprisionando ele, é praticamente impossível, né, você conseguir ensinar, né, catequizar, enfim. Então, há um conflito de interesse
né? Em vários momentos esse conflito se acirra, tem guerras, né? Por causa disso, assim, a revolta de Beckman é uma clássica, assim, revolta nativista em que estão em choque interesses econômicos e interesses religiosos. Mas, via de regra, a solução para isso foi trazer africanos, né? Essa é a grande solução. Teria aqui vários elementos, né? Inclusive a gente pensar no extermínio dos indígenas, né? Isso também é um elemento, quer dizer, começam a ter cada vez menos indígenas, muito rapidamente, né? A população diminui bastante. São vários elementos que se somam para a gente entender a escolha do escravo africano, né? Ou a gente até tem evitado de usar esse termo, né? Falar assim, os escravos vieram. Na verdade, a gente fala os negros escravizados, as pessoas escravizadas, porque a gente reforça, né, o fato de que são pessoas, são seres dotados de tudo que uma pessoa detém, né, mas naquele momento estavam escravizados. Muitas vezes o trato, a gente reforçando a ideia de os escravos, faz parecer que nós estamos objetificando, né, assim, reforçando essa ideia de que era quase como um objeto. Pessoas escravizadas costuma dar uma outra dimensão, assim, né? Isso é interessante. Bom, então de onde vieram esses negros escravizados que foram para as lavouras, pelo menos inicialmente aqui do Brasil? Basicamente, duas grandes origens, assim, né? Isso é bem sintetizado, né? Na hora que você vai entrando para entender a história africana, é uma coisa hiper complexa, né? Mas aqui é a categorização típica, assim, que se entende a vinda dos negros para o Brasil, que são duas grandes origens. Uma, os sudaneses, né, que tem uma origem muito específica para a Bahia, e aí eles se dividem em subgrupos, especialmente Yorubás, GGs e esses Fanti Achantes. A origem, Nigéria, Benin, Gana, seriam os países hoje, né? Isso é só a gente lembrar também que a África vai passar por um processo de colonização, né, de imperialismo, então também não é simples atribuir essas pessoas a esses lugares, né? Nigéria hoje significa uma coisa que na época não existia, mas é mais uma referência assim geográfica para a gente pensar. E a maior parte dos negros trazidos são os bantus, né? Eles vêm aí de diferentes lugares ali, Angola, Moçambique, né? E são levados para Pernambuco, Nordeste como um todo, né? E também para o Rio de Janeiro. São as grandes origens. Tem aqui um mapa mais detalhadinho, que mostra, assim, né? Até em termos de quantidade, né? As pessoas de onde vêm. Vou deixar isso aqui mais para consulta depois, se tiver interesse. E também os principais responsáveis, né? Pelo tráfico, os principais destinos, os donos dos navios, né? Mas claramente aqui Portugal e Brasil se destacam. Né? A Inglaterra vem na sequência, França, Espanha, mas Portugal e Brasil são os principais donos, né, dos navios, os principais destinos desses negros escravizados. Então isso dá para a gente uma dimensão que é bem importante, né? Que bom, não é exclusividade brasileira a escravidão, não é, está longe de ser. Né? Mas a dimensão que a escravidão assume no Brasil é uma coisa rara. É uma coisa que acontece em alguns outros poucos lugares só. E em alguns desses lugares também são lugares de menor expressão, né? No sentido assim, de um território pequeno, uma ilha. Né? Então, quando a gente pensa em Cuba, no Haiti, né, em São Domingo, tudo bem, você encontrava uma proporção de população negra escravizada em relação a de senhores brancos, parecida, às vezes até maior do que a do Brasil. Mas a questão é justamente ter essa dimensão do que é o Brasil. Né? Para você fazer de um país desse tamanho, com esse território inteiro, um país em que tem uma maioria, em vários momentos da história, escrava, né? É um volume de pessoas, é uma coisa assim, assustadora. Então aqui ela tem uma projeção de que Portugal e Brasil, né, navios de Portugal e brasileiros trouxeram para cá algo em torno de quase, né, 6 milhões de africanos escravizados. Enfim, são números aqui
para a gente pensar. E aqui já vai um spoiler, né? Aqui, ó, que é o que nós vamos conversar. Olhem aqui a linha amarela, que é a linha de Portugal e Brasil. Ó. Isso aqui já dá para a gente uma dimensão de longo prazo e que aí talvez já exija também, né? Uma série de conhecimentos que agora talvez já dê para ir conectando. Ó. Anos 1500, 1550, até ali mais ou menos 1600, é relativamente baixo, né? O volume de pessoas trazidas, escravizadas para cá. A partir de 1600 já dá um salto, né? Uma pequena queda, mas se mantém alto aqui, cresce ainda mais e só vai cair, e aí vai cair drasticamente, em meados do século XIX. Então aqui a gente vê o início da colonização, pensando especificamente no caso brasileiro. Início da colonização, predomínio ainda de uma mão de obra indígena, escambo para o Brasil, começo do açúcar, o açúcar entrando mesmo como eixo econômico. Aqui vem negros também para mineração, coisa ganha muito fôlego. O Brasil caminha para ficar independente também, continua a escravidão. Meados do século XIX, é o que nós vamos começar a falar agora, a escravidão vai chegando ao fim. Vai, enfim, o tráfico, pelo menos, chega ao fim e depois o Instituto da Escravidão cai. Né? Tudo isso aqui, né, essa dinâmica ali que aquele mapa, aqueles dados mostram, olha, elas reforçam para a gente uma ideia que ficou bastante famosa na história também, que é a ideia do Atlântico Negro, né? Ficou escrito errado ali, né? Atlântico, não é Atlântico. E aí uma passagem desse livro que diz, né, o terror racial não é meramente compatível com a racionalidade ocidental, mas voluntariamente cúmplice dela. Para a gente pensar isso, né? A gente tem a tendência, muitas vezes, sobretudo porque o nosso estudo da história, nosso estudo das humanidades, ele é muito centrado na Europa, né? Então a gente incorpora muitos discursos, valores, né? E aí a gente estuda toda na escola lá, né? Está estudando o Renascimento, está estudando o Iluminismo, que está falando de liberdade, está falando de razão, né? Está falando dessa modernidade. E aí a gente tende, às vezes, a ver a escravidão como se fosse a exceção, né? Como se fosse assim, foi algo que eles aceitaram, né? Foi algo que se transformou em algo aceitável, compatível, né? E aqui o que se tem feito nos últimos anos, né? Nas últimas décadas, enfim, é justamente apontar o dedo para mostrar que não é uma simples compatibilidade ou uma simples conivência, mas é uma relação assim umbilical, né? Todo projeto moderno, né, capitalista, enfim, ele é calcado, ele é sustentado em cima da escravidão, né, e depois do racismo com as suas facetas. Então, são muitas reflexões nesse sentido, assim, é interessante de depois pegar com calma para ler, deixar algumas indicações de novo, mas a ideia aqui é essa, né? E aí agora, basicamente, a partir da escravidão, o eixo econômico e a descoberta da América, né, conquista da América também, transformam a economia toda para o Atlântico. Né? O que antes era o Mediterrâneo, o grande centro econômico, agora é o Atlântico, mas é o Atlântico Negro, né? É esse tráfico de escravos que marca fortemente essa passagem da economia para o Atlântico. Bom, o que acontece? Então, beleza. A gente fala de escravidão, a gente está falando de violência, né? Basicamente. Assim, resumidamente, né? Nós estamos falando de violência. E aí aqui eu peguei essas imagens do Debré, eu até não era muito foco ficar discutindo imagem, botei muita imagem nas aulas todas, mas essas aqui acho que são bem interessantes, né? Assim, porque elas basicamente mostram algumas faces da violência, né? Assim, então, a gente tem a violência aqui clássica do castigo, né? Das punições, que é, enfim, talvez a violência mais crua mesmo, né? Que é a física, assim. E a gente tem, ao mesmo tempo, uma violência hierárquica, né, dos lugares ocupados por cada um. Aí na figura aqui de baixo, o homem branco vem na frente, né? Homens e mulheres
negras atrás, toda uma hierarquização social que vai sendo consolidada, né? Essas imagens, elas representam, né, o que era a vida no Brasil colônia, principalmente, mas também depois. E aqui as crianças comendo no chão, né? Os negros servindo, essa imagem também, que ainda tem uma certa atualidade, né? Mas então, veja só, isso aqui é muito forte, né? Então, você, na figura da esquerda, da minha esquerda, né? Não sei como é que aparece para vocês, a gente vê a cruz e ali toda uma representação dos indígenas como se eles estivessem assim, muito interessados, né, em tudo que vai ser ensinado ali pela igreja, enfim. Essa é a representação aqui, que reforça também a ideia de uma cultura superior, né? Ou de uma fé superior, e aqui é como se os indígenas estivessem muito ansiosos para conhecer aquela verdade, né, que os europeus tinham para passar através da fé. E não é nada disso, é repleto de conflitos, né? Então, aqui é a violência da narrativa, né? Quer dizer, quando você diz, quando você não só domina, mas você diz que os dominados gostaram de ser dominados. Então, a segunda dimensão dessa violência, na verdade são várias, né? Mas eu estou aqui explorando essa. E essa imagem da direita também, né? Algo que sugere uma certa que busca, né, tentar mostrar o afeto, né, tentar mostrar uma certa harmonia entre, aqui no caso é certamente uma ama de leite, né, uma escrava cuidando do filho do Senhor. E é curioso, porque todas essas imagens que trazem, que tentam, né, justamente retratar esse ar de harmonia, né, nas relações, elas trazem o nome das crianças, né, o nome da família, o nome das crianças, e nunca trazem o nome das mulheres, das escravas ou escravos, né? Então, assim, é uma contradição gritante mesmo, né? E é também uma violência grande, né? Tentar retratar, suavizar, né, o peso da escravidão, diminuir o peso da escravidão. O que não significa, e aí só também para ficar claro, que não existem diferentes relações, né, entre senhores e escravos, que toda escravidão é igual. A gente sabe bem que existiam certas funções, certos ofícios que, pelo grau de proximidade com a família e tudo, conseguiam, de fato, algum tipo de melhoria, né, assim, nas condições de vida. Pensando naquela imagem clássica do Casa Grande Senzala, a gente mencionou ontem, quando estava vendo lá o engenho, os escravos que vivem na Casa Grande, né, que prestam serviço dentro da Casa Grande, costumam ter um tratamento um pouco melhor do que aqueles que trabalham só no roçado, né, só na senzala, ficam muito afastados do Senhor. Enfim, mas aqui o foco é a gente pensar nisso, né, que essas representações também produzem violência. Negar a resistência, né, não reconhecer essas lutas que atravessaram a história, é um problema, né? É mais uma violência. Eu até comecei a aula hoje com o Samba Enredo da Mangueira, né? Que ele fala disso, né? Assim, da luta por liberdade, né? Da história que não está no retrato, né? Tirando os heróis emoldurados, falando dos heróis que ficaram, das lutas que ficaram esquecidas, né? E apagar essas lutas é uma violência muito grande, né? Então, é importante a gente entender que não é harmonia, né? Não é assim que se constituem essas relações, e que isso também é uma forma de violência. Se tem violência, tem resistência. Como dizem os militantes, se fere minha existência, serei resistência. Né? Então tá lá, tem várias formas de resistência que vão se desenvolver nesses períodos todos, né? Nesses séculos todos. Especialmente africana, né? Justamente por conta do que a gente falou. Primeiro porque os indígenas de fato são dizimados, né? Assim, relativamente rápido. Segundo porque tem mecanismos mais fáceis, digamos, de fuga, pura e simplesmente. Os africanos têm que ir ressignificando essa resistência, né? E aí são várias as formas que eles encontram para resistir a esse processo de escravização, a toda essa violência. Quais são essas formas? Botei aqui algumas, né? Por exemplo, os assassinatos, né, de senhores.
forma mais imediata, né, de resistência. Eu ataco meu próprio senhor, eu mato meu próprio senhor. É a violência com a violência, né? Assim, né? Mais pura e simplesmente, digamos assim. Além disso, a gente pode pensar uma forma de resistência muito triste, né? Mas que é o suicídio. Justamente, se a gente pensa no valor, né? Se o escravo é transformado em mercadoria, né? O suicídio termina por ter um efeito econômico muito também pesado para os senhores, né? Embora um custo da própria vida para os escravos, mas não eram raros os casos de suicídios entre escravos e que, enfim, podem sinalizar uma série de coisas, né? Desde mesmo a situação de precarização, de doenças, né? Mentais, enfim, tudo que envolve essa situação, mas também uma forma de resistência extrema, né? Nesse sentido. Uma outra forma de resistência que é muito forte no Brasil durante toda a nossa história, né, são adaptações culturais, né, e religiosas, os sincretismos, né. Então, é até uma certa criatividade mesmo, né, de transformar elementos de uma religiosidade tipicamente africana e combiná-la, né, com elementos de uma religiosidade cristã, né, com o intuito muitas vezes de enganar inicialmente, né, uma liderança católica ali, né, o seu próprio senhor. Então você vai moldando isso, você vai transformando os seus cultos de modo que eles vão passando uma imagem católica. Então os santos católicos também passam a ter a representação das religiões originalmente africanas. Isso tudo é uma forma de resistência, né, de adaptação e resistência, né, assim, é a forma que se encontra de sobreviver e ao mesmo tempo de manter algum traço da sua cultura. E o Brasil é basicamente isso, né? Se a gente for pensar, é isso que é o Brasil, né? Quer dizer, a gente é o produto dessa violência e dessa resistência. A gente é, em grande medida, a mistura não só física, né? Que é a coisa da mestiçagem, que é um traço que é muito explorado, mas a gente é também culturalmente isso, né? Essas misturas, essas adaptações, sincretismo, né? A gente se formou muito em cima disso aqui. E, claro, fugas, formações de quilombos, né, os aquilombamentos. Aí, são as estratégias em gerais utilizadas por essas pessoas. Posteriormente, como a gente já acabou passando também atrás aí, projetos políticos mesmo, né, começam a ser construídos também por essas pessoas, escravos, ex-escravos. Só para resgatar aqui alguns que a gente falou, a gente mencionou a Conjuração Baiana, que é um movimento ainda lá na era colonial, fortemente composta de negros, escravos, ex-escravos, né, que estão ali pensando um projeto republicano, supostamente abolicionista, inclusive. E a gente falou hoje ainda, na aula anterior, dos malês, né? Mencionamos aqui uma revolta só de escravos, né? Também comissões políticas. Então, são várias as formas, né? E isso é também o motor dessa história, né? Quando vem os malês, por exemplo, isso tem uma repercussão que assim, dura décadas, né? Vira tanto um preconceito e uma violência ainda aumentada contra os escravos muçulmanos, né? Tanto que muitos deles também têm que começar a se dizer católico, né? Em alguns casos até a se converter efetivamente. Enfim, então você tem várias formas de resistência atravessando essa história, né? Isso é importante a gente entender. E os quilombos são a expressão mais bem acabada, né? Assim, dessa resistência escravocrata e que se transformou naquela que é símbolo mesmo de luta por liberdade, né? São muitos quilombos, nunca vi nenhuma contagem assim, mas cada estudo apresenta vários, né, quilombos, mas sempre a gente remete muito a Palmares, né, porque está lá ainda no início, né, século XVII, é o começo e ao mesmo tempo é o maior que se tem notícia e um dos mais longevos, talvez até o mais longevo quilombo da América Portuguesa, né? Na verdade, era uma confederação de quilombos, né? Vários quilombos reunidos
um grande território, né, que hoje é do estado de Alagoas. Então, essa era a grande forma, né, de resistência assim, que a gente pegou com mais força assim, para entender a tentativa de não abrir mão. Né? Aí, nesse caso, é a ideia da Angola Janga, né? A pequena Angola, é a ideia de reconstruir uma parte da África, uma parte daquelas sociabilidades, crenças, culturas, valores na América. Né? Então, o quilombo ele tem isso. Né? Diferente de alguns outros elementos ali que a gente está dizendo, o quilombo ele tem esse sentido fortemente coletivo e fortemente de tentativa de um resgate, né? De uma cultura, de um valor que, enfim, que eles não querem deixar para trás. Né? A ideia é um pouco essa. Sempre combatidos, né? Claro, assim, com muita violência, o zumbi, né? O clássico aqui, líder de Palmares, dentre vários líderes que tiveram também, não é só o zumbi, mas, enfim. Então, seguindo aqui nessa história, chegamos no século XVIII, e aí, mineração. A gente também comentou isso na aula sobre colonização, muito do que significou, né, a novidade da mineração, mas aqui pensando especificamente em relação à escravidão, né, e a situação dos negros no Brasil, a mineração representa uma ligeira melhora nas condições de vida, assim, né? Uma remota possibilidade de melhoria. Por quê? Um pouco por conta da questão do ouro em si, né? Assim, é uma riqueza que, se você acha, eram poucos os que de fato conseguiam, mas se você acha, ela tem um valor inestimável, assim, né? Um valor muito alto. Você pode, às vezes, esconder uma pequena pedra, né? Isso pode ser usado depois para uma compra de alforria. Mas o principal nem é isso, não. O principal é que na região das minas você começa a ter uma diversidade maior de funções. Né? A gente falou ontem da existência de uma classe média, como é que isso vai surgindo durante a era do ouro ali, né? Diferente do que você tinha no açúcar, que é uma sociedade muito dividida entre senhores e escravos. Na mineração você começa a ter camadas. E no meio dessas camadas você vai encontrar negros escravizados que têm habilidades que eram muito bem recompensadas. Então, surgem várias funções, né, que você pode desempenhar, além da pura e simples produção de açúcar, por exemplo. Né, a única força física, né, usada nos engenhos. Aqui você pode, não sei, se transformar um barbeiro, né, desenvolver algumas habilidades ali que vão lhe render melhores recompensas, e com isso você pode conseguir adquirir sua alforria. Né? E de fato isso acontecia. Então, a gente viu essa mesma imagem ontem, né? Só mostrando também que é grande o peso da escravidão nas minas, mas já tem ali também uma parte da população negra alforriada. Né? Esse número vai crescendo aos pouquinhos também. Mas, do ponto de vista institucional, pouca coisa muda, na verdade nada muda, né? Então, o que muda é a dinâmica social ali, econômica, que vai criando, né, essa possibilidade de uma certa ascensão social e tal, mas do ponto de vista político, praticamente não tem mudança, né? Então eu falei agora mesmo que a independência a gente trata como sendo, aliás, a gente não trata como um movimento revolucionário, né? Muito por isso, porque olha, a base da sociedade aqui, né? Toda a estrutura econômica, tudo assentado em cima da escravidão. Vem família real, vai família real, vem independência, imperador renuncia, período regencial, golpe da maioridade. O país passa por uma série de mudanças muito importantes, mas nada disso faz abalar a instituição da escravidão. Assim, ela segue lá quase intacta. A partir da segunda metade do século XIX, a partir de 1850, aí começa a ter algumas mudanças, né? Mas até aqui, assim, é um processo quase linear, nada é linear na história, né? Mas quase linear de manutenção dessa estrutura escravocrata. Então,
A segunda metade, então, vai trazer novidades. Aí sim, né? Aí tem coisas importantes acontecendo, do ponto de vista institucional, né? Porque resistência, igual eu estava dizendo, tem sempre, mas aqui começam. A gente tem, em 1850, ontem até teve uma pergunta sobre isso, né? 1850 é um ano bem importante, porque acontecem duas coisas que estão juntas ali, né? Lei Eusébio de Queiroz, Lei de Terras. O que significa essas leis, né? A Lei Eusébio de Queiroz, basicamente, ela é uma lei que proíbe o tráfico de escravos. Né? Basicamente é isso. Então, está encerrado o tráfico de escravos. A gente vai ver, aí tem números que mostram que cresce o tráfico ilegal, óbvio, né? Mas, de forma geral, o tráfico cai bastante mesmo a partir de 1850. Né? Então, é um ano importante, é uma lei importante. Ela é fruto de pressões internas, de disputas que já estão acontecendo, mas ela é muito também fruto de pressões externas. Então, essa lei muito especial, ela já vinha sendo exigida pela Inglaterra há um bom tempo. A Inglaterra tinha interesses no fim do tráfico de escravos. A Inglaterra pressiona muito para que haja também a abolição, né? Existe um interesse nesse mercado consumidor, digamos assim, de pessoas livres, né? Que tem um salário, eventualmente, para adquirir produtos. E além de uma certa causa humanitária, né? Que é utilizada, embora o interesse de fundo seja mais econômico mesmo. Então, essa lei ela é importante, né? Ela já sinaliza que você está disposto a pouco, né, enfrentar esse problema. E é curiosíssimo que justamente com ela seja feita a lei de terras. O que a lei de terras dizia? Que as terras brasileiras, devolutas, né, as terras abandonadas, basicamente é o seguinte: você não pode se apropriar dessas terras para produzir. Né? Você precisa ter título da terra para poder, de fato, se estabelecer ali, viver ali. Isso é uma aberração, tá? Assim, se você pegar tudo que existe no mundo, assim, nesse período, inclusive, né? Mas terras abandonadas, você não precisa ter um título daquela terra. Né? Se ninguém indicou a posse daquela terra, você se estabelece e ficando ali vários anos, aquela terra passa a ser sua, né? Isso não é nada absurdo, pelo contrário. Né? Terra tem uma função muito específica, que é produzir, e é importante que as pessoas se estabeleçam naquelas terras para produzir. A terra já tem dono, há uma certa disputa em torno disso, mas se não há dono, é uma terra pública, enfim. Mas no Brasil isso aqui teve um papel muito, muito importante, de já ser um anúncio para os futuros, né, escravos libertos, enfim, assim que acontecesse a abolição, e ao mesmo tempo para os imigrantes italianos, europeus, de forma geral, que estavam sendo estimulados a virem para o Brasil. Eles eram estimulados a vir, mas numa condição em que eles teriam que ficar presos a uma terra que não era deles. Essa é a grande condição, né, para que essas pessoas venham para o Brasil. Então, você criou toda uma legislação que basicamente impede as pessoas de terem acesso à terra. Então, você vem para o Brasil, pode ter uma disponibilidade de terra bem grande por aí, mas você não pode se estabelecer em nenhuma terra, você tem que ficar, digamos, preso a uma terra de um senhor. Então, são duas leis que vêm no mesmo momento, assim, e é sintomático, né, assim, a forma como isso é elaborado. Então, isso é muito rico para quem gosta de entender, quer entender um pouco mais da questão fundiária do Brasil. Ontem a gente falou rapidinho de Sesmaria, como é que isso já vem lá de trás, uma estrutura que concentra terras, e aqui agora a lei de terras que basicamente consolida, né, essa concentração fundiária, porque não permite que outras pessoas tenham acesso à terra. E daqui para frente a gente vai ver pouca mudança nisso, mas esse é assunto para outro momento. Vamos voltar lá então para a escravidão. O fim da escravidão, primeiro ato, digamos assim, mais relevante é esse, é a Lei Eusébio de Queiroz proibiu o tráfico. E aí nos anos seguintes vão vindo uma série de leis que vão caminhando, assim, que vão dando o tom da abolição. Né? Então, a Lei do Ventre Livre, que decretava que os escravos nascidos não poderiam mais ser escravizados, a Lei dos Sexagenários, escravos que alcançassem 60 anos ficariam livres. Na prática, essas leis elas tinham um certo papel de tentar acalmar uma coisa que estava com muita força, que era o movimento abolicionista. Então,
tinha uma pressão externa, já falei de Inglaterra, mas especialmente interna, né? Assim, dos movimentos negros que estavam começando a surgir, a quilombos se multiplicando, né? Movimentos em vários níveis, assim, em defesa da abolição. Essas leis tentam amansar, só que elas são as famosas leis para inglês ver, né? Leis que na prática mudam muito pouco, porque a lei do ventre livre decretava que os filhos de escravo, né, eram livres, mas só depois que completassem 18 anos. Então, durante esse período todo, ficariam nas fazendas. Né? Então, é uma lei que no mínimo demoraria ali cerca de 18 anos para entrar em vigor efetivamente. Assim. A lei do sexagenário também previa que pessoas que chegassem aos 60 anos, mas era uma coisa raríssima, né? Para uma pessoa que foi escravizada a vida inteira, chegar aos 60 anos. Então, uma lei também que não tinha grande impacto. A lei de realmente grande impacto é a Lei Áurea, né? Então, digamos que a Lei Eusébio de Queiroz e depois a Lei Áurea são as leis realmente muito importantes para a causa abolicionista aqui. Daí, eu deixei aqui uma indicação que é da Ângela Alonso. Ela tem um livro muito bonito que chama Flores, Votos e Balas, Movimento Abolicionista Brasileiro. Tem um trechinho, olha, que ela fala que o movimento elegeu retóricas, estratégias e arenas conforme a conjuntura política e em atrito com iniciativas de governos e escravistas, operando sucessivamente com flores no espaço público, votos na esfera política institucional e balas na clandestinidade. Um jogo de ação e reação de 2 décadas, 68 a 88. A abolição não se faria por si, pelo desenvolvimento da economia ou por decisão solitária do sistema político, como não se fez por canetada da princesa. Então, assim, é muito interessante, procura mesmo, Vinícius, é muito interessante isso, porque são muitos quilombos que existiram ao longo de toda a história, mas quando chega nesse momento que está rolando um movimento abolicionista grande, se multiplicam, assim. Né? Eu ia até botar um mapa disso, não botei, mas a curva, assim, é gigantesca. O tanto de quilombo começa a surgir nas décadas ali que antecedem a abolição. E isso tudo está misturado, é o que ela está dizendo aqui. É um movimento complexo que junta a ideia da flor, né, como ações no espaço público. O teatro é muito usado, né, peças que abordam a questão da escravidão, da abolição. Voto, né, então conquista de voto de pessoas que de fato ocupam esse espaço de poder em favor da abolição. E, no limite, também a bala, né, a violência como reação. Enfim. Então, tudo isso se junta num movimento que dura ali algumas décadas, para formar o que a gente considera que é o primeiro movimento social brasileiro, né? O primeiro grande movimento assim, nacional e tal, em defesa da abolição. Bom, então tá. Então é uma coisa marcante, né? Legal a gente tirar o foco da princesa, né? Isso foi feito muito nas últimas décadas. O foco também não dá para ficar muito em cima de um líder, né? Assim, é entender mesmo como um movimento, né? Como uma coisa que contou com o apoio também de pessoas brancas, né? Então é uma rede que se vai se formando em defesa da abolição, né? E consegue, né? Embora tardiamente, né? O Brasil é o último país a abolir a escravidão, o que é sintomático, mas aí o que vem depois, importante a gente pensar. Né? A abolição da escravidão não resolve o problema. A gente tem um período importante aqui da nossa história, ali no século XIX, mesmo início do século XX, em que toda a construção, boa parte da intelectualidade brasileira vai construir teoria, e isso também não é só aqui, isso vem de fora para dentro também, mas vai construir a teoria de que não é possível, né, uma nação próspera a partir de uma população negra, mestiça. Então, toda a noção positivista que existia no século XIX, de raças evoluídas, né, o que a gente chama de darwinismo social, uma ideia de que existem raças mais evoluídas, enfim, tudo isso tem um impacto muito grande no Brasil nesse período. E era visto assim, né, certamente, se perguntasse para muitos intelectuais, né, qual que é o problema do Brasil, era esse, né? Assim, o problema do Brasil é que é um país majoritariamente negro, mestiço, né? A gente precisa resolver esse problema. E aí as pessoas não se declaravam negras, né? Tinha um filho, você não botava que ele era negro, não. Você botava que ele era branco, que ele era alguma outra coisa. Mas na hora que morria era negro, né? Assim, você via ali que tinha
problema, né, dessa negritude toda. O estímulo oficial, né, políticas oficiais estimulando a vinda de imigrantes, muito com esse intuito, né, de branquear a população. E isso tudo vai, então, criando um cenário em que não se inclui, pós-abolição, o negro nessa sociedade. Quer dizer, ele vai sendo tratado como inferior, como então, basicamente o que vai acontecer, e a gente sabe bem, é a manutenção, né, dessas estruturas que eram ali tipicamente escravocratas, e aí agora a gente vai passar a dizer que, bom, se elas não são escravocratas mais porque a escravidão nesses moldes ela acabou, elas são racistas. Né? Então, não que o racismo já não fosse também, né, parte fundamental para justificar a própria escravidão, mas aqui agora é ele que vai explicar tudo o que vem depois. E aí, olha lá, aqui, isso tem aos montes, né? Eu acho que a gente tem muito acesso a isso. Imagino que não seja um problema para vocês aqui ter acesso a essas informações, mas botei uma para ilustrar, né? Aliás, botei duas aqui, duas artes para a gente ilustrar a situação do Brasil hoje, né? Assim, como se fosse um retrato do Brasil hoje, olha. Entre as pessoas de 10 anos ou mais com rendimento entre os 10% mais pobres do Brasil, né? Os 10% com menores rendimentos e depois o 1% com maior rendimento. Dos 10% mais pobres do Brasil, vamos chamar assim, ó, com menor rendimento, entre 2005 e 2015, pequena variação, né? Mas basicamente 3/4 são negros. Então, entre os mais pobres, 3/4 são negros. 1/4 brancos. Entre os mais ricos, os 1% com mais rendimentos, aí radicalmente oposto, né? 80 e tantos por cento, aí, né? 80, daí para cima, são brancos. Esse é um retrato que se repete em quase qualquer recorte que você quiser fazer. Né? As remunerações recebidas são muito piores, mesmo exercendo a mesma função, né, para negros, piores ainda para as mulheres. Né? Então, questão de gênero, de raça, elas são muito fortes ainda hoje. Aqui eu peguei também, olha, a cor dos presidiários brasileiros. Né? Então, na população brasileira, 45% é branco. Nas cadeias, são 37% brancos, ou seja, proporcionalmente, tem bem mais negro preso do que branco. Isso se dá em todas as regiões do Brasil, então não tem uma explicação assim, é porque numa região específica está tendo conflito. Não. No Sudeste, no Sul, no Centro-Oeste, no Nordeste, no Norte, em todos eles, a proporção de pessoas no sistema prisional é mais negra do que na população em geral. Então, tem lugares que a população já é muito, muito negra mesmo. Né? Por exemplo, no Norte, 76%, não sei se dá para ver aqui, ó, no Norte, 76% da população é negra. Mas no sistema prisional é 83%. Né? No Nordeste, 71% da população, 80% no sistema prisional. E, óbvio, tem outros lugares que é muito gritante, como é o caso do Sudeste. Né? Porque aí a gente pensa justamente que são as pessoas negras que vieram especialmente do Norte e do Nordeste para buscar construir suas vidas aqui, que se encontram em situações muito problemáticas, né? Muito de grande pobreza, e esse retrato fica mais gritante ainda. Né? Então, aqui é 42% da população só de negros, né, digamos assim, só porque é menos da metade, mas no sistema prisional é 72%. Então, esses são recortes possíveis para a gente pensar o racismo, né, essas consequências dessa formação toda do Brasil, né, dessa escravidão, enfim, dessas permanências do racismo e da escravidão, mesmo onde os negros são minoritários, como por exemplo lá, ó, Santa Catarina, eles são, na população, eles são 15% negros. Mas nos presidiários, na população carcerária, eles são 36%. Então, é uma regra mesmo, né? Podemos dizer que é uma regra no Brasil todo, praticamente. Bom, para a gente ir fechando esse debate aqui,
é interessante pensar como que a gente enxergou essas questões, né? Então, tem um autor aqui que é só um exemplo, tá? Tem vários outros, inclusive o nosso escritor famoso aí, José de Alencar. No final do século XIX, eles produziam textos em que ficava muito clara a percepção que tinham sobre os africanos no Brasil. Muito claro, assim. E é justamente aquela imagem que eu estava dizendo para vocês agora mesmo, né? Então, Nina Rodrigues é um clássico autor que está lá compartilhando de muitos pseudocientíficos, né? Teorias pseudocientíficas que diziam do negro como um delinquente, como um criminoso, né? Então, Nina Rodrigues é um médico, está pegando o negro, tentando encontrar ali os traços criminosos, né? A partir da genética, a partir da biologia ali. Por que eu estou trazendo isso, né? Assim, para a gente pensar, olha, que o pensamento ele vai caminhando, né? Então, esse é o pensamento hegemônico do século XIX e início do século XX. O Brasil é um país que tem muitos problemas, é um país que talvez, né, na visão de muitos, não fosse para frente justamente por possuir uma população majoritariamente negra, né? Negra e parda. O que acontece nos anos 30, quando vem Gilberto Freire lá de novo, Casagrande Senzala? Basicamente, você tem uma inversão dessa leitura. E isso não é irrelevante, né? É muito importante essa leitura do Gilberto Freire. Ele pega uma coisa que era problemática, que era tratada assim, olha, o problema do Brasil é ter muitos mestiços, muitos negros, né? Essa era a leitura hegemônica até então. Ele pega e gira isso, né? Fala, inverte a lógica e vai dizer o seguinte, olha, a grande vantagem do Brasil é que aqui é um país onde, desde a sua formação, houve mistura, por uma série de contingências históricas e tudo mais, houve mistura entre as raças. E se criou um país, né, essencialmente mestiço, em que há marcas e diferenças, mas onde houve uma mistura considerável. Ele não chegou a usar esse termo não aparece lá no livro, mas se consolidou uma interpretação do Gilberto Freire como alguém que defende a ideia de que no Brasil há uma democracia racial. Ok? Vamos tomar isso assim, né? Cientificamente a gente tem que discutir muito isso, né? Que está na obra do Gilberto Freire, mas para nós essa foi a interpretação hegemônica aqui e é o que importa por hora. Então, beleza, Gilberto Freire trouxe essa ideia que ela vai ser muito problematizada dali para frente e até hoje, né? Então a gente de vez em quando a gente ouve alguém falando que no Brasil não tem racismo, alguma coisa do tipo, enfim, é quase risível, né? Mas lá naquele contexto tem uma importância interessante, que é justamente se contrapor ao que vem antes. Né? Então, quando a gente vai estudar algum pensador que está deslocado no tempo, assim, é importante a gente entender quais que eram as questões que estavam colocadas naquele momento, né? Porque isso ajuda a entender muito bem o que aquele autor está se colocando, quais são as questões. Então, num primeiro momento, tem um valor aqui essa obra do Gilberto Freire por isso, né? Porque ele está superando as leituras que vinham antes, que basicamente falavam que o Brasil é um país fadado ao fracasso, digamos assim, por ser de maioria negra. E o Gilberto Freire está falando, digamos que o contrário. E daí ele foi apropriado, né? Ele foi muito utilizado, especialmente por Vargas, para criar uma identidade nacional. Isso se projetou muito fortemente, né? Por isso que extrapola muito a obra em si. Né? Muita coisa não está na obra, mas ganha o mundo, ganha o imaginário. Né? Então, do Brasil como esse povo acolhedor, o Brasil como um povo mestiço, onde não há preconceito. Então, essa imagem acaba sendo vendida pelo Brasil, né? Politicamente existe um interesse nisso. E especialmente porque nós estamos ali nos anos 30, que é quando Hitler está assumindo na Alemanha. Então, pouco a pouco, na verdade, essa construção do Gilberto Freire foi ganhando uma força muito grande, né? E aí, o que acontece? O Brasil passa a ser visto, num dado momento, como se fosse o contraponto de tudo que aconteceu na Alemanha, assim, de todo o preconceito vivenciado em diferentes lugares. O Brasil passa a ser visto como, olha, ali, isso não existe. Né? E aí chega num nível tal que se propõe, a Unesco propõe, que se faça no Brasil uma pesquisa mostrando que aqui existe essa tal democracia racial, né? Um país onde não há essa democracia, não há esse racismo, e que então é preciso estudar o Brasil para replicar o Brasil no resto do mundo.
né, para acabar com o racismo. É mais ou menos isso. O que está acontecendo ali já nos anos 40, 50. E aí o que acontece? A Unesco financia pesquisas no Brasil, inicialmente com esse intuito. Né? E aí entra, já no nosso próximo autor, Florestan Fernandes, que aí é um sociólogo já da USP, né, um outro momento aqui da intelectualidade brasileira, mas em que ele vai justamente contrapor essa tese. E vai mostrar que, tipo assim, olha, o Brasil é um país fruto de mestiçagem e tal, mas isso não retira a violência e o racismo, né, que são marcas aí de toda essa história. E aí o Florestan vai fazer uma série de estudos sobre a situação do negro no Brasil. E no final das contas, obviamente, ele vai, né, não vai dar para a Unesco o que a Unesco estava esperando, né, que era uma fórmula de combater o racismo, pelo contrário, vai mostrar que no Brasil como é que o racismo se deu, como é que ele foi se atualizando, né, e as peculiaridades do racismo no Brasil. E um dos livros mais clássicos dele, deixei aí, é A Integração do Negro na Sociedade de Classes, que é onde ele vai mostrar justamente que não se fez, né? Então essa visão que a gente tem hoje é muito fruto do Florestan, né? A ideia de que a gente não forneceu à população recém, né, saída ali da situação de escravidão, a gente não forneceu a eles condições, não só materiais, né, mas condições de todo tipo para poderem se inserir naquela sociedade que estava se organizando depois da abolição. Então essa é uma contribuição muito importante do Florestan, embora exista também, né, críticas a ele, e ele era um teórico branco, existiam outros sociólogos negros que ficaram mais apagados na história, enfim, então, né, que não são vilões e mocinhos, né, mas Florestan teve uma contribuição importante, estou trazendo aí, e ele tenta mostrar justamente isso, olha, em muitos momentos, a população recém-saída da abolição tinha dificuldade de compreender a venda do trabalho com a venda do corpo mesmo. Né? Então, a livre negociação do trabalho, que é uma premissa básica das sociedades capitalistas, para ela ser diferenciada do que é a escravidão, por exemplo, não é algo dado, não é algo simples. É algo sociologicamente construído, ensinado. Né? Então, a gente aprende que, enfim, né? A gente aprende, inclusive, coisas que a gente pode discutir muito, né? Mas a gente aprende. Eu ofereço meu trabalho 8 horas por dia, 5 dias por semana e tal. E isso não é vender a minha liberdade, isso não é vender meu corpo, né? Agora, se eu oferecer meu trabalho 7 dias na semana, 12 horas por dia, aí você vai começar a falar que eu estou vendendo minha liberdade, meu corpo. A gente pode discutir se é uma nova forma de escravidão, né? Existem alguns limites, algumas coisas que a gente compartilha. E isso é construído. Né? E isso também tem que ser ensinado, transmitido. Né? E o que o Florestan está dizendo é isso. Olha, lá no final dos anos 80, início dos anos 90 do século XIX, isso não foi feito, os negros foram jogados sem nenhuma condição material, enfim, de se inserir nessa sociedade. O resultado é que foram deixados numa vida, enfim, né, do que passa a ser chamado de vadiagem, de prostituição, ficam com funções também muito ruins, né, mal remuneradas, e é um problema que vai se alastrando, vai se passando de geração para geração. Então tem vários autores aqui, né, esse debate tem crescido muito nos últimos anos também. Eu botei aqui como uma espécie de fechamento aqui desse debate, né, talvez uma perspectiva mais atual, que é a perspectiva do racismo estrutural, né, que não é uma coisa exclusiva do Silvio Almeida, né, mas eu estou colocando aqui porque o livro dele realmente é muito interessante ao tratar desse assunto, pensar o racismo como uma coisa estrutural. Então, acho que ele traz algumas contribuições importantes nesse debate aqui, continuando ele, né? Porque agora vai além de pensar o racismo do ponto de vista comportamental ou institucional, né? Você vai tentando compreender esse racismo numa dimensão que a gente tem que treinar o olhar, né? Para ver, olha, eu estou indicando aqui um tanto de autor, não tem nenhum autor negro, isso é um silenciamento. A gente começa a perceber dimensões que a gente não conhecia. Então, eu acho que essa evolução do pensamento explica como algumas gerações parecem ter mais dificuldade de enxergar o racismo no Brasil. Durante a ditadura, a discussão devia ser muito de democracia racial, né? Sim, exatamente. A ditadura, tanto de Vargas quanto a ditadura militar, né, elas enfatizaram muito um discurso nacionalista,
E o discurso nacionalista no Brasil, ele necessariamente, né, eu diria que é quase uma condição mesmo. Para você construir o discurso nacionalista, você precisa eliminar as diferenças, né? Porque a nação pressupõe essa ideia de uma construção forte ali, unitária, né? Como uma coisa só. E como é que você faz isso? Você tem que minar qualquer debate sobre classe, né? Porque, enfim, o debate sobre classe ele acaba que ele confronta o debate sobre nações. Dentro de uma nação tem várias classes? Não, somos todos brasileiros, né? É um pouco essa ideia dos discursos nacionalistas. E ele também tem que minar o discurso sobre raça. Não existe várias raças, existe uma só, é um povo só, Brasil, para frente, né? Então, acho que Bolsonaro também se apropria um pouco disso, né? Assim, tenta minar um pouco os discursos que apontam para as diferenças, né? De classe, de raça. O nacionalismo acaba tendo que ser maniqueísta para se sustentar. Sim, exatamente. Muito isso, né? Quando você tem um inimigo externo, isso fica relativamente fácil, né? No Brasil, a gente muitas vezes não teve tão facilmente. Aí você cria essas coisas dos comunistas, né? Você tenta criar algum inimigo para gerar essa unidade interna. Então, fechando aqui, peguei um trechinho do Florestan já mais recente, um livro do final dos anos 80, mas ele dizia lá, olha, a democracia só será uma realidade quando houver de fato igualdade racial no Brasil e o negro não sofrer nenhuma espécie de discriminação, de preconceito, de estigmatização e de segregação, seja em termos de classe, seja em termos de raça. Né? Lélia Gonzalez também já está fazendo a relação entre classe, raça, gênero, né, que é um debate muito atual, mas já estava sendo feito no Brasil algumas décadas atrás. E, por último, o Silvio Almeida, em um trechinho dele, que ele diz que a noção de raça ainda é um fator político importante, utilizado para naturalizar desigualdades e legitimar a segregação e o genocídio de grupos sociologicamente considerados minoritários. Então, a raça virou um instrumento aí de poder, né? Poder político, poder econômico. Raça é o que define quem vive, quem morre, né? Quem pode viver em certas condições. Enfim, não tenho a pretensão de fazer uma síntese desse debate, não. Ele é muito rico e muito extenso. Estou deixando aqui, novamente, né, algumas indicações que apareceram aqui, ou que eu acho que podem ser ricas para quem tem interesse, né, nesse tema. Angela Alonso, Lili Schwartz, Florestan, Silvio Almeida. Aqui o pequeno manual antirracista aqui em cima é da Djamila, né? Djamila Ribeiro. E deixei também como indicação, super recomendo, o filme do Emicida, documentário, né? Que explora muito fortemente essa história aqui também, mas mais do ponto de vista da contribuição cultural, né? Assim, pensando justamente como que se dá a contribuição cultural dos negros na formação do Brasil, enfim, e como que isso foi minado, né, todo o tempo. É mais uma dimensão daquelas violências que a gente estava falando no começo, né, as violências simbólicas, elas são de vários tipos. Uma delas é essa, né, é você castrar as expressões artísticas, né, criminalizar em vários momentos. E depois, quando ela é assimilada por um grupo hegemônico, né, pela elite branca, aí passa a ser símbolo nacional, assim, né, como é o caso do samba. Enfim, talvez a gente caminhe para ver isso um pouco com o rap daqui a pouco, mas inicialmente, né, essas expressões culturais negras vão sendo criminalizadas, né? Essa é muito da nossa história aqui e desse racismo. É isso.